Muito bem, vamos avançar no tempo? Começamos com o Uruguai e os Árcades, passeamos pelos românticos com Gonçalves Dias e vamos chegar aos realistas com Casa de Pensão de Aloysio Azevedo, uma das obras mais impactantes dentro da lista da Universidade Federal do Paraná. E eu falo isso por quê? Porque quando fala em Aloysio Azevedo, todo mundo já pensa no Cortiço, que é a sua obra realmente mais celebrada. Mas Casa de Pensão traz de um impacto por se basear no fato real que a gente fica meio perdido, meio sem fôlego. É uma obra muito interessante e vamos traduzi-la a partir de agora. Casa de Pensão no ar para vocês e, claro, temos que começar com ele, Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo é um dos nomes do realismo-naturalismo, principalmente do naturalismo no Brasil. Eu deixaria o realismo para Machado de Assis. Ele, sendo um naturalista que nasceu no Maranhão, em São Luís do Maranhão, foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Ele era o típico jovem que vai para a grande cidade estudar, como na história de hoje. E, claro, ele escreveu entre as suas obras Casa de Pensão e o celebrado, famoso Cortiço. Mas Casa de Pensão não fica para trás. É também uma obra que celebra o naturalismo no Brasil e deixa sem nenhuma dúvida para trás a ideia de quem foi Aloysio Azevedo. Ele é o maior representante do naturalismo em língua portuguesa no Brasil. Pois bem, para a gente falar dessa obra, é importante entender a história de onde ela surgiu. Porque ela surge de uma história real, que é a questão Capistrano. Então, o Aloysio ficou sabendo dessa história, porque ela foi para todos os jornais, e dessa história ele escreveu Casa de Pensão. A história real é a história que se passa no Rio de Janeiro, no ano de 1876. O que acontece? João Capistrano da Cunha era um jovem paranaense que foi para o Rio de Janeiro estudar. E lá ele conheceu Antônio Alexandre Pereira e fez amizade com esse rapaz. Esse rapaz lhe apresentou a menina Júlia, que seria sua irmã. E ele, o João, se encantou com a menina Júlia. Pois bem, ao se encantar com essa menina Júlia, o Antônio Alexandre Pereira o acusou de assédio. E isso colocou a cidade toda em polvorosa. Meu Deus, ele abusou da menina. E ele disse que não, ele se defendia, mas o Antônio Alexandre tinha um advogado também que ajudava a complicar a situação por ser interesseiro. Mas no momento do julgamento, João Capistrano foi inocentado. E aí vem a reviravolta na obra, na história real, digamos assim, primeiro, né? Porque, não aceitando que ele foi inocentado pela justiça, Antônio mata João Capistrano na tentativa de honrar a sua irmã, limpar a mancha na honra da sua família. Isso ficou super famoso, esse fato ficou famosíssimo como a questão Capistrano dentro dos jornais da época e foi pensando nisso que com o seu raciocínio naturalista que Aloysio Azevedo produziu Casa de Pensão. Na obra, nós vamos ter um formato novela. Então, um narrador que vai apresentando com uma descrição imensa todo o olhar sobre o comportamento, a genética, a hereditariedade das personagens, porque o naturalismo trabalha muito com isso. Nós vamos ter o Amâncio da Silva Bastos e Vasconcelos como grande personagem dentro da narrativa ficcional. Ela é escrita em terceira pessoa, um narrador que sabe de tudo, por isso o formato novela, porque ele vai soltando os eventos à medida que lhe parece conveniente. Não exatidão sobre o tempo, nós não temos exatamente a data dessa narrativa, mas a gente leva em consideração o fato real. Então, se foi por volta de 1876,
significa que a história se passa por volta do ano de 1876. É importante lembrar o seguinte, ela é baseada na questão Capistrano, mas o que vai acontecer dentro da narrativa do Aloysio Azevedo é buscando encontrar, pelo olhar naturalista, as questões que envolveram essa morte do João Capistrano, que envolveram o assédio à menina Júlia. Então, nós vamos ter todo um cenário de busca pela razão desses acontecimentos, porque era próprio dos naturalistas fazer isso. Então, é uma obra muito investigativa também, mas não num tom policial, num tom novela, em que ele mostra fatos da vida da personagem durante a infância, durante a sua primeira infância, para justificar o que ele faz agora quando adulto. Próprio do meio, da raça, o determinismo muito forte nessa obra. Então, dentro do naturalismo, elementos comuns nós vamos encontrar. É uma pensão, na maioria do tempo, que acontecem os fatos. Então, a ideia do coletivo, da miséria, da injustiça social, isso é próprio dos naturalistas, trabalhar o tema da coletividade. Além disso, o determinismo, principalmente de raça e de classe. A ideia de que nós somos fruto da raça, do meio em que estamos inseridos. As patologias influenciadas por esse meio e fazendo com que o comportamento seja, na verdade, fruto de tudo isso que rodeia a personagem. Então, as taras, as doenças, os comportamentos lascivos são fruto de um meio que influenciou. Então, para os naturalistas, não havia ideia do livre-arbítrio. Tudo é fruto de um resultado da hereditariedade, da raça, da classe social, do meio em que estamos inseridos. E isso fica muito claro dentro do livro Casa de Pensão. Importante lembrar a formação do caráter de Amâncio. Porque, se nós estamos falando desse olhar determinista, a relação com o seu pai, com o seu professor, e depois nós vamos ver isso, é muito forte. A ama de leite, que tinha uma doença que eles chamam de reuma e poderia passar para ele quando criança, a ideia dele se contaminar. E essa contaminação não seria biológica só, é a ideia de trazer algo ruim e que poderia levá-lo a agir de maneira ruim também. Então, a formação do caráter, a ama de leite, a ideia da hereditariedade do meio fica muito forte dentro da obra no comportamento de Amâncio. Quem é Amâncio, então? Quem são essas personagens principais? Pois bem, a gente vai ter aqui a ideia das personagens principais e das reais. Amâncio, no livro, seria o João Capistrano na narrativa real. Amélia, a mocinha, seria a Júlia Pereira, que sofreu tudo. João Coqueiro, ou Janjão, é o Antônio Alexandre de Pereira, aquele que busca vingança contra o Capistrano pela honra da família. Madame Brisa, Dona Júlia Clara Pereira, seria a que vai, junto com João Coqueiro, se ligar e fazer o golpe para que Amâncio se case com a menina e eles fiquem bem de vida, porque sabem que ele é de uma família abastada. Dr. Teles de Moura seria Dr. Jansen de Castro, o advogado oportunista, que vê ali uma chance de ganhar muito dinheiro. Dona Ângela e seu Manuel Pedro Vasconcelos são os pais de Amâncio, aqueles que vão mandá-lo para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E ali a relação é muito diferente, né? A mãe é na ideia de superproteção, a mãe é a que vai tentar cobrir o filho com cuidados e o pai não. O pai extremamente rígido, um pai extremamente violento, um pai que lhe cobrava muito, ele não traz boas lembranças com o seu pai. E para encerrar, Pires, o professor. Um professor que moralmente o assediava, um professor cruel, um professor violento que lhe deixou traumas terríveis
E isso é narrado dentro da história como uma forma de a maneira como Amâncio se comporta pode ser fruto, pode ser consequência dessas relações violentas, principalmente com seu professor e com o seu pai. Então o cenário armado é entre Amâncio, Amélia, João Coqueiro e Madame Brisa. E aí vamos ver, rememorando, a ideia de Dona Ângela com seu Manuel e o professor Pires para justificar os fatos atuais a partir de elementos do passado de Amâncio dentro de casa de pensão. Considerar. Nós vamos ter uma pensão, então há outras personagens que vão surgir em menor importância dentro da narrativa. Para que existem essas personagens? Para trazer os tipos sociais. Os tipos sociais trazendo aquilo que o naturalismo gostava de analisar, os desvios de conduta. Então, personagens com problemas de saúde, com transtornos de comportamento, vão surgir dentro da pensão. E claro, como é próprio do naturalismo, tem que se levar em conta a descrição das patologias do ser humano, como a reuma da ama de leite, por exemplo. A ideia da biologia agindo ou não, a hereditariedade, um pai violento, a maneira como ele era tratado. Todos esses aspectos que são próprios do naturalismo, nós vamos encontrar em Casa de Pensão de maneira muito clara. Para a gente começar a revisão, então, da obra propriamente dita, eu vou encerrar essa videoaula com uma das colocações, para mim, mais fortes do Aloysio Azevedo. Tudo mais que aprendemos de ouvido ou que aprendemos nos livros se evapora com o tempo e desaparece. Só essas lições que nos entram pelos olhos e nos espalharam na alma as suas raízes, só essas conservaremos por toda a vida e levaremos conosco para a sepultura. Abram bem os olhos, aguçem bem os ouvidos, porque vem história boa por aí. Até lá então!